De notícia antecipada aqui em primeira mão pelo Bastidores CNN, a gente conseguiu com exclusividade o conteúdo da carta enviada pelo vice-presidente, ministro do Comércio, Geraldo Alckmin, ao governo dos Estados Unidos. Já compartilhei com vocês um trecho dessa carta que diz o seguinte: o governo brasileiro manifesta a sua indignação com o anúncio feito no dia 9 de julho da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. A partir de 1º de agosto, a imposição, segue Geraldo Alckmin, das tarifas terá impacto muito negativo em setores importantes das duas economias, colocando em risco uma parceria econômica historicamente forte e profunda entre os nossos países. Alckmin diz ainda que nos 2 séculos de relacionamento bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, o comércio provou ser um dos alicerces mais importantes da cooperação e da prosperidade entre as duas maiores economias das Américas. Gustavo Uribe, eu estou tomando fôlego porque a gente conseguiu adiantar esse trecho antes de entrar no jornal e foi uma carta muito dura. Para quem esperava um tom mais ameno do vice-presidente da República, ele fala do risco em que Trump coloca a relação comercial entre os dois países e usa o termo indignação, um pouco acima do tom do que era esperado na posição de Alckmin, até porque ele tem esse perfil mais conciliador e tem se valido disso. A gente viu ontem ele falando sobre o prazo. Há uma pressão imensa do empresariado para que ele peça ao governo americano um tempo mais extenso, 3 meses, a partir ali do que foi dado pelo Donald Trump de agosto, dia 1º de agosto, e ele disse, vamos tentar negociar dentro do que está proposto. Então, ele é essa figura que sempre está colocando os panos quentes, o freio, né, diante da comoção. Mas essa carta indica um outro caminho. Não, se já é levado para qualquer um, para Geraldo Alckmin, que é quase um pároco, é quase um padre, é muito extremo. E vai na linha do que Luiz Inácio Lula da Silva tinha dito naquela reunião do Palácio da Alvorada. Quem conhece Donald Trump, quem conversa com aliados de Donald Trump, sempre dizem: Donald Trump se favorece sobre adversários fracos. Então, o tom sempre deve ser acima, porque ele respeita um bom articulador, ele respeita um bom debatedor. Então, Geraldo Alckmin, com essa carta exclusiva aqui do Bastidores CNN da Tainá Falcão, que não foi divulgada em outro veículo ainda, nós obtivemos em primeira mão, mostra que o tom do Brasil vai continuar sendo esse, pela soberania, falando grosso, mas sabendo a hora também de recuar e negociar, né, Tainá? São 5 pontos, Uribe. Eu estou com a carta aberta, você também tem a carta aí para abrir. Eu vou pedir para o Rafa. Rafa, a gente consegue colocar agora, a gente chama a nossa reportagem e traz. Já está na tela, Uribe. Vamos juntos aqui para fazer a leitura da íntegra da carta que chegou para a gente nesse momento. A gente adiantou um trecho muito incisivo, que foi o primeiro ponto em que Alckmin fala de indignação com a postura dos Estados Unidos de dobrar essa aposta e impor a tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto e do risco em que corre a relação comercial entre dois países. Um impacto muito negativo, diz ele, sobre os setores importantes da economia. No ponto 2, Uribe, eu vou deixar contigo, claro. Ele faz uma memória, porque vale a lembrança, gente, tem 2 meses, a gente não estava sabendo disso até ontem. A Alckmin veio ontem a público porque as negociações desde abril eram muito sigilosas. Então, a Alckmin veio a público e fez uma revelação muito peculiar sobre a forma como os Estados Unidos têm tratado o Brasil nessa negociação. Há 2 meses que o Brasil aguardava uma resposta. Desde, portanto, então, aquelas negociações iniciais das primeiras tarifas de 10% impostas ao aço e ao alumínio, Uribe. Ele faz um memorial, né? Ele começa no dia 2 de abril de 2025. O Brasil tem dialogado de boa fé com as autoridades norte-americanas em busca de alternativas para aprimorar o comércio bilateral. Apesar de o Brasil, e Luiz Inácio Lula da Silva tem repetido isso à exaustão, acumular com os Estados Unidos grandes déficits comerciais. Falam aí que remontam nos últimos 15 anos a quase 410 bilhões. E aí diz, para fazer avançar as negociações, o Brasil solicitou em diversas ocasiões que os Estados Unidos identificassem áreas específicas de preocupação para o governo norte-americano. Aí no ponto 3 ele diz, com esse mesmo espírito, o Brasil apresentou em 16 de maio uma minuta confidencial, que a gente só descobriu ontem,
depois de Geraldo Alckmin falar publicamente, de uma proposta contendo áreas de negociações nas quais poderiam explorar mais a fundo as soluções. E aí, Tainá Falcão, o que ele responde? Ainda aguarda a resposta dos Estados Unidos. Ponto 4. Governo brasileiro ainda aguarda resposta dos Estados Unidos à sua proposta. A proposta essa confidencial, contendo, segundo Geraldo Alckmin, esses pontos de negociação, nos quais, na visão dele, poderíamos, Brasil e Estados Unidos, nesse caso, explorar mais a fundo soluções mutuamente acordadas. No quinto ponto, que é o último, antes de assinar, o também ministro do Comércio diz: com base nessas considerações e à luz da urgência do tema, o governo do Brasil reitera o seu interesse em receber comentários do governo dos Estados Unidos sobre a proposta brasileira. Vulgo, respondam, por favor. O Brasil permanece, diz Alckmin, pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução mutuamente aceitável, ou seja, sem imposições, Uribe, que seja proveitosa essa solução para os dois lados. Aceitável é a palavra usada por Geraldo Alckmin sobre os aspectos comerciais da agenda bilateral, com o objetivo de preservar e aprofundar o relacionamento histórico entre os dois países e mitigar os impactos negativos da elevação das tarifas em nosso comércio bilateral. Tainá Falcão, o Alckmin 2.0, sem paciência igual Donald Trump, deixou de lado aquela paciência paroquial de Geraldo Alckmin, sempre falando num tom abaixo, sem se exaltar, mas quando fala em indignação é um pouco o sentimento de Lula, compartilhado por Alckmin, do governo americano não responder à primeira carta brasileira e agora uma segunda, demonstrando então uma espera do governo americano para conversar com o governo brasileiro.